Você sabe que tempo é dinheiro, não é mesmo? Ainda mais para vender ou alugar o seu imóvel. Por isso, para fechar negócio com agilidade, o melhor caminho é a Mendes Ortega. São mais de 35 anos de experiência no mercado de Sorocaba e região e diversos imóveis comercializados. Traga seu imóvel para Mendes Ortega. Piscou, vendeu. Piscou, alugou. Visite o nosso site www.mendesortega.com.br. A K2 Condutores Elétricos é sinônimo de qualidade e segurança. Atualmente vem se desenvolvendo e se destacando em seu segmento de fabricação de fios e cabos de alumínio. O objetivo da K2 é atender a necessidade de seus clientes com os melhores produtos e respeitando todas as normas exigidas. Com alto grau de confiabilidade, a K2 conta com uma equipe de profissionais capacitados e especializados na produção de todos os seus produtos. Conheça a K2 Condutores Elétricos ou entre em contato. Seja para um happy hour descontraído ou curtir uma saborosa comida, o Legítimo Bar e Choperia é um excelente ponto de encontro para tomar um chopp geladíssimo ou petiscar iguarias exclusivas da casa. Aos sábados, domingos e feriados, você também pode desfrutar de uma deliciosa feijoada light, servida a partir do meio-dia. Legítimo Bar e Choperia. Sua presença é a receita do nosso sucesso. Rua Luiz Góes, 1728, Vila Mariana. Peça também pelo WhatsApp 11 94006 3839. Aqui na Soma Renault de Itapetininga temos veículos seminovos abaixo da tabela FIP, 0 km, a pronta entrega, desconto para CNPJ, produtor rural, EPCD e estamos bem pertinho de você. Avenida Professor Francisco Vale, 1628. E para mais informações, nos chama aqui por esse número no WhatsApp e vem fazer parte da família Renault. Os pombos causam mais que uma simples sujeira. São transmissores de doenças. E a Quator tem a solução ideal para eliminar de uma vez por todas esta visita indesejada. A Quator conta com o que há de mais moderno em tecnologia para repelir as aves sem prejudicar a saúde delas. Veja na prática como funciona. A Quator atua também na higienização de ambientes, com produtos que eliminam até a Covid-19 e com equipamentos de ponta. Dê adeus aos pombos, com as soluções da Quator Serviços. Aqui, Botini! Atenção, porque eu não vou te contar uma, nem duas, mas sim 3 super novidades! Primeiro, eu preciso dizer que a Volkswagen Caminhões e Ônibus e o consórcio Magi uniram forças e formalizaram uma enorme parceria para o mercado de consórcio! Ai, Botini, isso é incrível, Botini! Mas calma, que não para por aí! Uma grande novidade como essa precisa de um novo grupo para oferecer mais benefícios. Por isso, o novo grupo 747 já está disponível para vendas em todo o Brasil com condições imperdíveis. Adquirindo a sua cota nesse novo grupo, você concorre a 6 sorteios de um Volkswagen Delivery 11180. Procure no Facebook e Instagram @consórcio Magi Volkswagen Caminhões e saiba mais. Eu, Botini, recomendo. Alô, tá me ouvindo? Olá, meus amigos! Muito bom dia pra vocês, hein? É bom dia mesmo, porque é ao vivo, né, Fausto? Bom dia! 11 horas e... 11 da manhã, mais um minutinho, horário de Brasília. 11h01, nós vamos manter o contato com o Hernanes, que tá lá na Itália. Eu só peço pra você, Hernanes, clicar aí o botão do vídeo
Porque Pra entrar imagem, vai que só entrar tá entrando você áudio. bonitão aí, com imagem, bonito, do jeito que você é. A gente vê um pedacinho da Itália também, porque você tá na Itália. Né, Caio Rossini? Vamos esperar ele entrar com imagem. Exatamente. Ou se tiver algum tipo de problema, a gente tenta outro link, não tem? Manda outro link não ele, tem problema, a gente problema chega lá. O importante é o Hernandes entrar com imagem, participar conosco aqui. Hoje tem campeonato paulista, eu vou transmitir na Jovem Pan, o jogo do Palmeiras. Mirassol e Palmeiras. Palmeiras e Isso. Mirassol, né? Mirassol e Palmeiras vão jogar lá na cidade de Mirassol. Mirassol. E eu acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo. Ah, com Porque eu certeza. mudei de opinião, de ontem para hoje já mudei. Eu acordei com uma informação diferente no meu ouvido e o Palmeiras ganha o jogo. O que você acha, Valso? Palmeiras é o favorito diante do Mirassol, né? Palmeiras é o grande favorito, vem de conquista, Supercopa do Brasil, muito bem o Palmeiras, com um super elenco, com um super time, e é o grande favorito. Vai vencer o jogo diante do Mirassol hoje, para encarar no próximo sábado o Santos, com o Morumbi abarrotado. Vai ter casa cheia no Morumbi, vai ter um Palmeiras e Santos. Há muito tempo, se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver que tem décadas, talvez, que nós não tenhamos um Palmeiras e Santos no Morumbi, né? Que mudou, o Morumbi sempre foi o palco, sempre foi o grande palco. Mas agora mudou, o Morumbi mudou a coisa no Morumbi, né, Caio Rossini? Com certeza. E o Corinthians tem a casa dele, o São Paulo tem a casa dele, o Palmeiras tem a casa dele, e esses clássicos não são disputados mais no Morumbi, né? Mas é legal essas parcerias, né, Nilson? Porque o São Paulo vai jogar no Allianz Parque algumas vezes, o Santos vai jogar no Canindé, agora o Palmeiras jogando no Morumbi. Então legal essas parcerias também que reforçam um pouco mais até desse clima mais amistoso que há entre os times de São Paulo. Ah lá, tá aqui o Gustavo Salles. Profeta, conta pra nós quantos idiomas você fala, né? Pensa em ser treinador. Felipe Anias, bom dia. Já tá entrando muita gente aqui e nós estamos esperando só linkar o Hernandes com imagem, né? Fala, Fausto. Tô mandando pro Rodrigo aqui, pro assessor dele. Isso. Ele falou que vai habilitar, mas eu vou mandar um link novo aqui pra ele, daí ele já entra com a imagem habilitada pra gente poder começar a conversar com Hernanes. Hernanes, o profeta, que tá morando na Itália. Ele é dono de vinícola também, Hernanes? A gente vai perguntar, mas eu acho que ele tem, viu? Tem vinho lá, né, Tem Caio? vinho dele, tem vinho do Hernanes, tem. tem o vinho do Hernanes, né? Então. E dizem que é muito bom, o Muricy ontem elogiou muito o vinho dele, né? Ah, é? Então, tem dono de vinícola também. O Hernandes faz muito bem, né? O Hernandes tá lá, é dono de vinícola, e o Hernanes é o cara, né? Um cara extraordinário, um cara gente boa demais, um jogador que fez história no São Paulo Futebol Clube. Seleção brasileira jogou a Copa do Mundo de 2014. Pela seleção brasileira. Aliás, seria uma injustiça se o Hernandes não tivesse jogado uma Copa do Mundo. Pela bola que ele tem, pela qualidade do futebol que ele tem, claro que teria que apresentar. Vai falar do São Paulo, do seu São Paulo. Mais de 300 jogos pelo São Paulo Futebol Clube, né? Mais de 300 jogos. E a segunda passagem também foi boa. Salvou o São Paulo de rebaixamento. Salvou São Paulo de rebaixamento, Hernanes. Não, é que o Hernanes, ele salvou, depois ele voltou, né? Não foi isso que aconteceu, eu não lembro exatamente como é que foi. Mas ele, em determinado momento, ele ajudou muito ao São Paulo não ser rebaixado, porque o São Paulo está há muito tempo vivendo um momento complicadíssimo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro da participação dele e do Muricy, né? Os dois tiveram uma participação gigantesca para conseguir salvar o São Paulo do rebaixamento. São Paulo que nunca foi rebaixado na vida, né? Então é importante que isso seja sempre muito bem ressaltado. Ó quem tá por aqui, ó. Que bonitão, rapaz, mas que moço bonito. Olha lá, ó. Olha lá. E ele é global agora, porque eu acompanhei também o trabalho dele na Copa do Mundo, né? Essa aqui foi minha 9ª Copa do Mundo. Tô ficando velho, rapaz. E o Hernanes fez um trabalho brilhante na Copa. Ô, seu Hernanes, muito bom dia. Boa tarde pra você aí na Itália, Hernanes. Boa tarde a todos vocês. Prazer estar aqui participando. Quer dizer, boa tarde para mim, né? Bom dia para vocês, bom dia para os ouvintes que estão nos ouvindo. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Me diga lá, onde é que você está na Itália? Você está vivendo, morando aí, é isso? É isso, estou aqui em Turim. Oh, cidade boa, como eu gosto de Torino. 90, fiquei muito aí na Copa. Nossa, na Copa de 90. E sempre eu fiz 16 anos as corridas de Fórmula 1 e a minha base sempre foi Itália. Ô, bota bonita, né, Hernani? Quem toma água aí, quem toma o vinho daí, não consegue ir embora, né, Hernani?
É verdade. Eu gosto muito daqui, me dei muito bem. Na verdade, a Itália é um Brasil um pouquinho mais evoluído, vamos dizer assim. Um pouquinho só, mas a alma é brasileira, então eles gostam muito de futebol, me dei super bem e estou por aqui até hoje. O Fausto Favara, esse é um pernambucano genuinamente brasileiro. Nosso Sem Hernanes, dúvida. que jogou um bolão na vida, foi um jogador fenomenal, um jogador que eu tive a oportunidade de ver do começo até o final da carreira, em todas as suas passagens, em todos os clubes. Eu tô há 41 anos na Jovem Pan, imagina o tanto que eu já narrei jogo desse moço, eu já narrei gols desse moço, e ele está cumprindo uma promessa que eu conversei com ele quando ele estava no Brasil. Ele falou, não, nós vamos fazer esse podcast. E agora que nós estamos com casa nova, ficou mais chique, né, Fausto? Ficou mais chique. Hernanes, o pior que agora eu tô pensando também na minha idade, eu acho que eu peguei a carreira inteira do Hernanes também, boa parte da carreira, a carreira inteira, narrei tantos jogos do Hernanes. Ô Hernanes, é um prazer conversar com você, obrigado por nos atender. Antes de falarmos de futebol, a gente estava discutindo aqui a respeito de vinícola, enfim. Você tem uma vinícola ou você tem um rótulo aí apenas com o seu nome, Hernanes? E é com o seu nome ou não? Isso, eu tenho uma vinícola e é com o meu nome, né? Eu chamei Casa del Profeta, é o nome da vinícola. E desde 2016 que estamos nessa nova aventura, essa nova empreitada. Pois, como disse o Nilson, quem toma o vinho da Itália realmente se encanta, né? E quando você conhece também a cultura, a família, a tradição que tem por trás da comida e do vinho, né? É uma história muito bonita, muito legal, então é apaixonante. Siamo tutti buona gente, mas aspetta un attimo, signore, quando dorme, viu? Você que gosta de ditados e coisas assim, tem um amigo meu que fazia a Fórmula 1, Léo Turrini, do jornal Resto de Carlino, de Bolonha, e eu viajei muitos anos, 16 anos com o Léo, e o Léo falava assim, ei, brasiliano, noi italianos siamo tutti buona gente, mas aspetta un attimo, quando dorme. Mas o povo bom, né, Hernani? Como a gente se identifica com o povo italiano, né? Caio Rossini. Aliás, só uma coisa. Ontem o Muricy estava com a gente, Hernanes. Elogiou o vinho. O Muricy, que é muito amigo nosso também, elogiou muito seu vinho. Ele falou, vocês precisam experimentar o vinho do Hernanes. Eu falei, nós vamos conversar com ele. Ele falou, o Hernanes tem um vinho maravilhoso. Legal, né? O Mujica é parceiro, virou um parceiro aí fora de campo também. E a gente faz parte de uma confraria e levei para o pessoal degustar. E ele já teve, enfim, já degustou e dando a moral aí, me escalando dentro de campo e agora fora de campo também, estamos em boas mãos. E como é que faz para adquirir seu vinho aqui no Brasil? Tem alguma revenda? Como é que faz, Hernani? Explica pra gente, tem muita gente já ouvindo. Sim, temos... no site você encontra e a gente envia para todo o Brasil, né? Temos aí uma logística que nos permite enviar para todo o Brasil. E em São Paulo temos também algumas lojas que revendem e temos os restaurantes também. Agora estamos expandindo para Recife e outras regiões. E foi interessante porque quando em 2016, como eu falei, né, foi a primeira safra. Em 2017 eu voltei para o São Paulo e o vinho, ele, assim, você colhe em um ano, né, 2016, ele fica pronto somente 10 meses depois. Né, e foi justamente nesse período que eu que eu tinha voltado para o Brasil. E aí eu que pegava o vinho, ia nos restaurantes e falava assim, comecei agora a produzir o vinho e tal, então aproveitei esse momento que eu estava no Brasil, em São Paulo, e fiz esse trabalho também de relações aí para inserir os vinhos, né? Então aí em São Paulo temos em alguns restaurantes e também casas, né, de revendas de vinhos, como Casa do Porto, aí na Alameda Franca, nos Jardins, o Italy, ali no Itaim. Então essa aí é uma das casas que estão os vinhos. Se não, online, hoje os e-commerce da vida não estão funcionando muito bem. E como é que é o site para a gente pôr na tela aqui? Fala o site pra gente, eu quero pôr na tela para ver pessoal que tem curiosidade, grande colônia São Paulina já acompanhando conosco aqui esse bate-papo com o Hernanes, né? Como é que é o site pra gente pôr na tela, Hernanes?
www.casadelprofeta.com.br. Casa do Profeta. É K, só o K, né? É a abreviação. K del Profeta. K del Profeta, italiano. K del Profeta. Pegou aí, Caio? Passei para ele lá. Kdelprofeta.com.br, o Caio já vai pôr na tela. Quem quiser o vinho do Hernandes, revendas, restaurantes, né? Caio, faz uma pergunta ao nosso Hernandes, que tá lá em Torino, na Itália. Ô, terra boa. Ô, terra boa. Nunca fui, mas dizem que é maravilhoso. Estava aí semana passada pelo Google Maps, visitando, conhecendo todos. Tem que ver. Eu sou um viajante pelo mundo, pela internet. Tudo bem, Hernandes? Primeiro, brigadão aí por aceitar nosso convite aí de participar com a gente. Você, agora um pouco mais distante, mas a gente abriu aqui, distante, digo geograficamente, né? Porque a gente abriu aqui o podcast falando da sua participação, salvando o São Paulo do rebaixamento, né? Tendo uma belíssima história com o Tricolor. Então, conta um pouquinho dessa história e até desses desafios. O que foi mais difícil? Tá naquele time que foi tricampeão brasileiro, foi salvar o time do rebaixamento. São momentos muito opostos, né? Mas conta um pouquinho dessas passagens suas pelo São Paulo. Boa, Caio. Foram momentos diferentes. A minha passagem vitoriosa foi quando eu era jovem, né? Então foi difícil também conseguir abrir e cavar o meu espaço naquele time que tinha muita gente boa. E realmente foi difícil, foi complicado. Eu me lembro que em 2005 eu subi ao profissional, depois em 2006 fui emprestado, em 2007 eu voltei, fui para a Índia numa excursão, e quando voltei da excursão somente comecei a treinar com o time principal, fui integrado pelo Muricy e fiquei aguardando minha oportunidade, né? Porque o time ainda estava muito bom, tinha sido campeão brasileiro em 2006, e após a eliminação da Libertadores e a saída do Mineiro foi embora e abriu uma vaga ali no meu campo. E então foi onde apareceu essa oportunidade. Aí eu comecei a jogar, o time encaixou e aí não saí mais. Então, mas enfim, não foi fácil, né? Tive que realmente aguardar com paciência e ir para a Índia, ser emprestado, voltar. Então foi realmente, eu tive que ser determinado, né, e paciente. E aí já depois a minha volta foi muito legal porque eu volto com maturidade. Em 2010, quando eu ainda deixei o São Paulo, era ainda, apesar de ter 25 anos, mas era ainda um garoto, né, um garoto mais experiente, né, tinha vivido muito pouco, e já quando volto em 2017, já volto muito mais experiente, muito mais crescido, e com a cabeça completamente já amadurecida, e foi, sim, foi difícil dentro de campo, mas os aspectos extracampo eu já tinha uma capacidade melhor de lidar, né? Se fosse no início da minha carreira, talvez eu não tivesse a mesma bagagem, né, para lidar com aqueles momentos, e poderia sucumbir junto com o time, ao invés de conseguir dar uma contribuição, porque me lembro que eu tive que falar com vários departamentos do clube para poder mexer algumas coisas, e isso eu só consegui fazer porque eu tinha autoridade, né? Apesar de ter ganhado alguns títulos, né? Ganho títulos com São Paulo, uma liga que me conecta tanto com o torcedor são paulino. Você conhece bastante o São Paulo, Hernandes, você conhece com poucos. Eu falo pro Muricy, você, Rogério, eu estou falando do pessoal da mais antiga, você, Rogério Ceni, Muricy, vocês conhecem profundamente o São Paulo, a instituição São Paulo, que é gigantesca. Pra você ter uma ideia, tá sem ganhar título há tanto tempo e é o único que ganhou 3 mundiais ainda. É gigante. 3 mundiais, 3 Libertadores, 6 campeonatos brasileiros. É gigante. Eu conheço a história do São Paulo desde Sérgio, Forlan, Samuel, Arlindo e Gilberto, Edson, Pedro Rocha e Gerson.
Lacerto, Toninho, Paraná. São Paulo gigante. Miller, Careca, Pita, Silas, Sidney. Nossa, São Paulo tem uma história linda. Isso para não voltar para Rui Bauer e Noronha, Picasso, goleiro, Valdir Pérez, Zete, fenômenos, Rogério Ceni. São Paulo é gigante. Hernanes. São Paulo é gigante, gigante. Esse clube que você conhece tanto, tão bem, tão gigante, você acha que vai voltar a ganhar como sempre ganhou, a curto prazo, a médio prazo, ou então vai ter que esperar mais ainda, porque a situação econômica e financeira é uma situação bem difícil, né? Ou, pelo que você acha e conhece do futebol, como é que você visualiza o que pode ocorrer para o São Paulo? Olha, o futebol, ele é imprevisível, né? Já esse ano o São Paulo pode sair vencedor. Por que não? Tem bons jogadores. Agora, talvez a sua pergunta ganhar sempre como ganhou, né, há 15 anos atrás, na época que eu estava aí, né? Era já um dos favoritos e sabia que o São Paulo ia chegar, se não fosse campeão, ia estar ali vice, terceiro, como agora é o Palmeiras e o Flamengo, né? E para construir um time vencedor que ganha títulos importantes todo ano ou a cada 2 anos, no mínimo, requer, sobretudo, a matéria-prima, né? Porque em tudo na vida é assim, né? O que manda, o que faz a diferença, a qualidade de um produto, ele é feito pela matéria-prima, a qualidade da matéria-prima. Então, se você não tem bons jogadores, não bons, porque o São Paulo tem bons jogadores, mas se não tem jogadores de nível, né, top, e se só consegue trazer jogadores de nível, né, de seleção, por exemplo, o São Paulo convocados para a seleção brasileira, quantos foram na Copa do Mundo? Não foi nenhum jogador. Então, o São Paulo precisa voltar a ter, né, jogadores desse calibre. Precisa de dinheiro, né, Hernandes? E aí precisa de dinheiro, né? Justamente, precisa de dinheiro. E como eu dizia, primeiro você tem que ter matéria-prima, depois você tem que ter um ambiente favorável, que eu acho que o ambiente, quando eu voltei em 2017, o São Paulo passava por um momento, assim, fora do campo, o ambiente era muito conturbado. Agora, eu já acho que o ambiente está mais organizado, né? E então, o São Paulo, ou seja, se organizou fora de campo. Agora, um pouco de paciência para poder chegar um momento financeiro melhor, para poder trazer esses grandes campeões que são jogadores dentro de campo que fazem diferença. Não adianta, né? Assim, a diretoria ser organizada, o treinador ser bom e tudo, mas é o jogador que no final que decide, né? E então, mas enfim, esse é o ponto também, né? Porque às vezes o treinador, o clube consegue encontrar um momento ali de grande inspiração dos jogadores e conseguir um título. Aí esse título atrai outras coisas que vai criando uma bola de neve positiva. Então a gente espera nisso, né? Não só que venha algo fora de campo para injetar dinheiro e para trazer os jogadores, né? Como foi o caso do Palmeiras, né? Então, enfim, mas passa por aí, passa por ter dinheiro, por ter grandes jogadores que fazem diferença, e isso requer um pouco de tempo. E além de jogadores, Hernanes, a gente escutou muito o Muricy falando. Aliás, o Muricy falou pro meu pai aqui várias vezes em lives que ele fez com meu pai, pessoalmente pra gente também. O Rogério explanou essa situação também da questão da estrutura. Você pegou um São Paulo onde o São Paulo era grande referência, né, na questão estrutural, refis, enfim. E você voltou depois em 2017. Você sentiu essa queda, como o Muricy sentiu e declara isso, como o Rogério declarou isso? Você sentiu essa queda também na sua volta para o São Paulo, ou Hernanes? Sim, foi interessante, ó. Olha só, quando eu saí do São Paulo em 2010 e cheguei na Itália, né? Eu, assim, cheguei na Europa, então na minha cabeça, minha expectativa estava lá em cima. E aí quando eu chego no CT da Lazio, depois no CT da Inter, até no próprio CT da Juventus, aqui em Torino. Agora eles se reformaram, mas
Na época que eu joguei, não era assim. Então, eu tive um choque assim, caraca, eu saí do São Paulo, saí do Brasil, achei que ia chegar aqui e ia encontrar algo acima. E não, o São Paulo estava tão acima que quando eu cheguei aqui na Itália, eu me espantei, falei assim, São Paulo, nossa estrutura é melhor do que essa. Aí depois, em 2017, 7 anos depois, eu volto para o São Paulo e encontro a mesma estrutura, não evoluiu em nada. E claro, com o tempo as coisas se deterioram, né? Então foi o choque ao contrário. E o São Paulo, assim, parou no tempo, em termos de estrutura, né? Não tenha dúvida. E isso, o presidente do São Paulo, Juvenal, quando demitiu todo mundo que ganhou o Tri, ele falou, não se preocupe, que aqui não são os homens que ganham no São Paulo, é a estrutura. Esse foi o grande pecado do Juvenal, que foi um vitorioso. Esse foi um pecado, ele é um grande equívoco. Você pode ter aqui, essa casa que você está vendo aí, e deve estar gostando das imagens, é muito bonita mesmo. É uma casa que a gente construiu, a nossa casa própria aqui na nossa rádio, né? Rádio de pai para filho, que eu tenho um orgulho muito grande de ter construído junto com o Fausto isso aqui. Se ela não tiver bons profissionais competentes para usufruir de todo o material que tem, você na Globo, você foi lá agora na Copa, tem uma estrutura gigantesca. Se não tiver bons profissionais, não funciona. Não vai. Isso é em qualquer lugar do mundo. Caio, você vai fazer uma pergunta para o Hernandes agora, neste instante. Eu só quero falar que o Adriano Cubas está me mandando aqui o seguinte, é uma boa pergunta. Aliás, deixem um like, hein? Se inscrevam no canal, deixem um like, é fundamental. Dá like, se inscreva no canal, ativa o sininho, pra você saber, ativa o sininho, isso é fundamental, tá cada vez maior o nosso canal. Por que o futebol brasileiro, Hernandes, está tão carente de jogadores ambidestros como você, bons batedores de falta e jogadores identificados com os clubes? O que você acha que aconteceu? O nosso pé de obra em qualidade técnica caiu muito, Hernandes? Olha, né, Hernandes? Como é para pensar, né? Porque a gente é muito complexo, né? A vida, o futebol, todo esse sistema, o contexto, assim, você ser superficial e leviano, dizer assim, é isso. Não, é uma série de fatores, né? Mas eu listaria alguns fatores que eu imagino. Primeiro, realmente a natureza em si da coisa. Eu trabalhando com vinho agora, eu sei que tem anos que chove muito, faz muito frio, e isso impacta na colheita, na plantação, no tipo de matéria-prima que eu vou ter. Às vezes faz muito sol, não chove, e aí é o oposto. Então, realmente o ambiente, a natureza, realmente ela tem uma ação direta na qualidade do produto. E às vezes é isso, às vezes a gente está passando por um período de falta de talento, né? De seca de talento, não aparece. E depois, outra coisa que contribui para isso, tanto aí na Itália, tanto aí no Brasil como aqui na Itália, parece que hoje as crianças jogam muito menos futebol, jogam muito menos na rua, só querem estar agora são as mídias sociais, com os videogames, tudo. Então isso faz com que porque tudo é prática na vida, né? Eu sou um cara que só acredita na prática, no treino, e se você não joga desde criança, você não aprende. Você se não joga na rua, você perde aquela coisa inata que só nós brasileiros temos, né? Que é o jogo de cintura, que é a improvisação, que é o drible. Por que a gente tem isso? Porque a gente joga em todos os lugares, na rua, no cimento, na areia, na areia fofa, e coisa que aqui na Europa eles não fazem porque é frio, então eles têm um ambiente todo protegido. E isso no Brasil a gente não tem mais, assim, tem menos, quer dizer, tem menos. Então pode ser um dos fatores, né, que não aparece tantos talentos, aquele talento que dá gosto de ver, né, que brilha os olhos. Então, quanto tempo não aparece, né, um cara como o Ganso, como o Neymar, que são assim, habilidosos, talentosos, como o Gaúcho. E depois, realmente, justamente,
E aí agora o futebol também vai mudando, né? Agora o futebol requer somente toque de bola, requer um jogo muito coletivo. Sou a favor. Na Europa eu aprendi a jogar mais coletivamente, mas a gente não pode, como o Brasil, perder as nossas raízes, nossas características, que é A essência. a essência, a nossa improvisação, a nossa personalidade de pegar a bola e falar assim, pô, agora eu vou tentar uma jogada diferente, né? Sair do contexto do que o treinador pede. Então, assim, o futebol virou muito isso agora, né? Depois eu falo que o guardiolismo, depois que entrou, todo mundo quer ser igual ao Guardiola, e eu falo, deixa o guardiolismo para a Espanha, eles sabem fazer isso, eles sabem tocar a bola, mas nós brasileiros, nós temos que aprender um pouco, mas colocar em cima desse pouco que a gente aprende com o guardiolismo a nossa parte, a nossa essência como brasileiro. Então eu vejo assim, e parece que todo mundo só quer agora tocar a bola. Então se chuta menos de fora da área, se faz menos lançamento porque tem que ser aqui o jogo perto, sei lá. Então são alguns fatores, né? E depois parece que se treina menos cobrança de falta, porque o treino é tudo contado. Então, se você fez uma carga, você não pode mais jogar, e depois não pode mais ficar lá treinando, né? Como eu ficava. Depois do treino eu ficava, né, treinando chute, treinando falta, treinando, porque eu gostava, porque eu queria aprimorar. Parece que hoje, enfim, esses detalhezinhos que, pela correria que pela intensidade que o futebol tá indo, tá sendo jogado, acaba ficando para trás e perde-se talento, perde-se essas capacidades técnicas. É isso aí. Vai, Caio, e até para ficar nesse assunto, Hernanes, vai ser, talvez, cada vez mais difícil o Brasil retomar essa identidade, porque a Europa está buscando nossos talentos cada vez mais cedo, né? É que tem uma lei que não deixa, por exemplo, o Endrick ir para a Espanha antes dos 18 anos, fizeram um acordo, mas quanto jogador brasileiro às vezes estoura na Europa, a gente nunca ouviu falar no Brasil. O Messi estava na Europa desde os 12, 13 anos de idade. Parece que estão pegando os talentos pelo mundo, botando dentro de uma caixinha e ensinando a jogar só um futebol, né, Hernanes? É verdade. E aqui eu encontrei muito brasileiro, assim, que realmente a gente não tinha escutado falar, mas realmente o mercado aqui de fora, eles vêm com tudo, né? E já levam esses talentos cedo e a gente nem vê. E depois, na cabeça do jogador que está aí no Brasil, ele só pensa em Europa. em Europa, né? Eu me lembro, fui fazer uma visita no CT do São Paulo, lá em Cotia, e conversando assim com alguns garotos, era sub-16, sei lá. Aí o cara fez uma pergunta para ele e ele já falava assim, meu sonho é jogar no Real Madrid, no Barcelona, mas não mencionava, né, a vontade de conquistar, de realizar algo importante com o São Paulo, porque eu lembro também que eu, com meus 20 anos, eu tinha um objetivo muito definido na minha cabeça, né? Eu falei assim, eu só vou embora para a Europa quando eu tiver realizado aqui no São Paulo, quando eu pendurar os quadros aqui na parede. Então, assim, eu tinha esse desejo, né, de realmente jogar no Brasil, fazer algo no Brasil. Claro, aí vai de cada jogador também, né? Mas, enfim, quanto mais você vê uma coisa, você é influenciado por aquilo, né? Os jovens parecem que estão assim, muito influenciados, né? E, claro, hoje... antigamente, você, para ver uma Champions League, um jogo daqui da Europa, você via somente pela televisão. Hoje, com essas coisas, né, das mídias sociais, você consegue ter muito contato, né? E com certeza isso faz com que o jogador ele se projete muito mais cedo para fora, porque ele tem contato, né? Antes não era assim, antes era só um canal, né? A TV que transmitia, ficava mais recluso, né? Antigamente você via só o tape, é que você é mais novo que eu, pô. Eu já tenho carteirinha de idoso, você não tem ainda, pô. Eu já ganhei minha carteirinha de idoso. Então, antigamente você ficava esperando, por exemplo, tinha um clássico São Paulo e Corinthians, você ficava esperando só para ver o videotape no dia seguinte.
você ter uma ideia. Para ver o Pelé, o Santos jogava uma partida, aí você queria ver o Pelé jogando, era só no dia seguinte o videotape para você poder ver o Pelé. Quer dizer, você tocou no assunto muito bom. Ô, Fausto. Eu tenho uma pergunta. Ô, Fausto, vem cá, deixa eu falar um negócio pra você. O Hernanes tem todo o perfil para ser um grandíssimo treinador de futebol. O que você acha? Com certeza. Não, eu ia perguntar a respeito disso, eu vou aproveitar e já embalar, mas fazer duas. Não, vou fazer uma porque depois da corte, entendeu? É bom. Você tá muito voltado a vinho, eu tô vendo que você tá apaixonado, você tá fazendo cursos atrás de cursos, é óbvio, você tem uma vinícola também aí. Você não pensa em voltar pro meio do futebol em outra função, Hernanes? Treinador, por exemplo, Hernanes? Então, por enquanto, eu realmente fiz um curso aqui de sommelier, né, porque eu tenho... Aqui a gente tem a vinícola, tem um restaurante, que eu estou sendo sommelier, porque hoje está muito difícil encontrar pessoas que querem trabalhar, né, nessa função. Então eu, ano passado, comecei, tinha algum conhecimento e quis me aprimorar, por isso que eu fiz o curso esse ano. E então... Mas falando sobre voltar para o futebol, então já tá agendado agora para o meio do ano. Eu vou fazer o curso de treinador também, pois... Desculpa, eu tô... Não, pode falar, pode falar. Não, ok. Eu estava falando aqui, agora no meio do ano, eu vou fazer o curso de treinador aqui na Itália, o EFAB, e para estar preparado, né? Assim, não é uma coisa que eu queira falar assim, não, eu quero ser treinador, vou ser treinador. Eu vou fazer só porque eu gosto de futebol e, enfim, minha vida sempre foi o futebol e eu quero estar, né, envolvido ainda, aprender também, ver ter uma visão diferente da que eu sempre tive, e por isso eu vou fazer o curso, mais a título didático do que como objetivo mesmo de seguir a carreira, né? Porque a vida do treinador é muito difícil, né? Muito, muito corrido, muita pressão, nós que vivemos, nós jogadores que fizemos a carreira de jogador, é sempre, né, treino domingo a domingo, viagem, concentrações, então é muito complicado encarar mais uma carreira tão, assim, ocupada como essa, né? Eu não gostaria, mas de repente se o destino aí colocar no meu caminho, talvez, por que não, né? Por que não? Filho pequeno, enfim. Virou a imagem do... o Hernandes tá de lado aqui, ó. Hernandes. Agora pode ser. Gente, ó, essa entrevista tá tão boa com o Hernandes, tá tão boa, que vai ter um programa Golaço. Programa Golaço, aliás, eu pedi pro Hernandes, no final, fazer uma chamadinha para nós, pro pessoal assistir o Golaço. Porque depois do Golaço, de 7 até 8h30, acabou o Golaço 8h30, vai entrar a entrevista com o Hernandes, não é isso? Ou durante o Golaço? Era durante o Golaço, né? 40 minutos durante o Golaço. Hoje à noite, seja durante ou depois do Golaço, você vai rever essa entrevista. Hoje à noite vai ter Hernandes de novo, a entrevista boa demais. E se deixar, a gente põe todo dia agora. Eu acho muito boa acabar o Golaço 8h30 e colar o Hernandes, avisando que vai ter esse podcast de novo. Beleza. Hoje à noite, pode ser. Ô, Hernandes, deixa eu emendar não misturar um programa com a outra. Deixa eu emendar uma pergunta pra você. Ontem a gente conversou com o Muricy, e sempre o Muricy fala pra gente que não quer voltar de jeito nenhum a ser treinador de futebol, não aguenta mais, justamente por essa rotina que você colocou, né? De dificuldade de conviver com a família, enfim, um monte de fatores. Só que a seleção é um caso à parte. O treinador da seleção, ele não tem uma rotina alucinante como um treinador de clube, né? E ontem o meu pai fez essa pergunta pra ele, a gente sentiu que ele deu uma refugada. Você acha que o Muricy seria um grande nome pra assumir a seleção como treinador, Hernanes? Acho que vamos ver. Boa. Então, galera só tá te colocando em furada aqui. Talvez, eu imagino que, eu acho que tudo tem o seu tempo, né? O Muriça, eu acho, foi em 2012, 2013, eu não lembro agora. Ele tinha sido cogitado. Eu acho que naquele momento ele teria sido com certeza um ótimo nome, um grande treinador para a seleção. Nesse momento, como a gente falou, ele, assim,
acho que até já perdeu, né, aquela inspiração, né, porque é isso que eu estou falando, não adianta você ter a técnica para ser jogador, para ser um treinador, para fazer podcast igual vocês fazem. Você sabe que não adianta só falar bem, não adianta ter só as técnicas, envolve a paixão, envolve a inspiração. E eu acho que o Muriça já passou, né, a época dele, agora ele tem que ficar mais tranquilo mesmo. Assim, pelo menos é o que eu vi, o que eu percebi do que ele tem, né, feito, realizado e falado. Então, nesse momento, eu acho que não seria um nome para a gente cogitar para ir para a seleção. Fala, Caio Rossini, mete mais 2 perguntas agora. Vamos lá. Você tá muito quietinho aí. Não, cara. imagina, tô ouvindo, porque o Hernanes é profeta, né? Então ele profetiza, a gente presta atenção, porque geralmente tudo que o Hernanes fala acontece. Mas esse ano de 2022, no finzinho do ano, você bombou nas redes sociais, fazendo uma conta matemática, explicando por que o Brasil ia ganhar a Copa de 2022. E errou a conta. O Brasil não ganhou. Mas conta um pouquinho como é que foi aquilo. O que você estava tentando explicar pra galera, que parece que ninguém entendeu muito, viu, Hernanes? Eu me expressei mal, né? Mas a conta é simples, né? Porque são poucos campeões do mundo. E é interessante que cada seleção, coincidentemente, ganharam nos anos de Copa do Mundo que acabava com o mesmo número. Por exemplo, né, a França ganhou 98 e 2018. Depois, o outro bicampeão, o Uruguai, foi 30 e 50. 30 e 50, que acabava com 0. A Alemanha ganhou 4. Dos 4... eles ganharam 3, que foi 74, me ajudem aí, 74, Alemanha, 74, 2014 e 94, teve... não, 94 foi Brasil. 94 foi Brasil. 94 foi Brasil, foi Alemanha, deixa eu ver aqui. Põe aí, puxa no Google aí. 90? Não, não, 90 foi... A Alemanha tem 4. Foram 3. A memória não é nosso forte, não. Não, a Alemanha foi 54, 74, 90 e 2014. Isso, sabia que tinha 90 também. De 4, 3 nos anos que acabavam com 4, né? Então, o Brasil ganhou em todas praticamente em todos, ganhou 5, mas o número que ele mais ganhou foi que acabava com 2, né? Que foi 2002 e 62. 62 e 2002. E 2022 tinha que ser o do Brasil. E ainda mais que era a 22ª Copa. Mas era uma brincadeira, né? Se você tivesse me ouvido na Jovem Pan, você ia acertar na mosca. Pena que você não ouviu. Porque eu falei o seguinte, essa Copa, isso foi que fiquei falando 6, 7 meses antes. Quem vai ganhar é a Argentina. Aí os caras vinham pra cima de mim. Nossa, como a Argentina vai ganhar? Time mediano, não sei o que. Prestem atenção. Talvez seja a última Copa do Messi. Eu vou ficar no talvez, porque eu acho que se ele estiver bem, ele joga a próxima. Entendeu? Talvez seja a última Copa do Messi. Como talvez a última Copa, um jogador como ele, Pelé, Maradona e Messi, seria um pecado se esses caras não tivessem ganho a Copa do Mundo. Né? Pelé, Maradona e Messi. Esses caras têm que ganhar uma Copa. Falei, é a Copa que ele vai jogar uma barbaridade. É a Copa que os jogadores vão jogar pra ele. Todo mundo vai vestir a camisa do Messi nessa Copa. Fiquei falando isso 6 meses. Olha, profeta, parece que eu ouvi uma profecia sua, viu, profetizou. Profeta? Acertei na mosca, viu, profeta? Quase o Mbappé faz que eu não acerte, mas acertei na mosca. Não, não, parabéns pela leitura, né? Realmente. Mas eu também apostava na Argentina antes, né? Para mim, França, Argentina, Brasil e tinha outro aí que não era um grande nome. Na Alemanha não colocava, não. A Alemanha para mim não estava. Espanha? Não, a Espanha também não. Não tinha um grande nome, entendeu? Assim, para carregar, para ganhar, para segurar a pressão. A Copa do Mundo é outra parada, né? Então, só que depois que eu vi os 2 primeiros jogos da Argentina, eu achei o time assim, muito limitado e não estava gostando do Messi. Ele estava jogando muito recuado, muito atrás, como tu falou, né? Estava jogando todo mundo para ele, mas ele vinha pegar a bola numa zona que ele não estava acostumado. E aí, contra o México, depois que
teve aquele gol, aí as coisas realmente mudaram, porque até aquele momento a Argentina era um time limitado, os caras estavam, assim, não estavam conseguindo render nada, e eu apostava neles, depois eu falei, não, a Argentina tá fora, não chega nem muito longe, né? Mas, enfim, parabéns aí pela profecia. Mas Não, eu dei uma de Hernandes, eu fui profeta. Mas Olha a outra pergunta. Não, é só pra entender, porque aí você acabou estourando nos TikTok da vida, aparecendo, fazendo essa profecia. Aí muita gente tirou sarro, imagino que você deve ter recebido esse vídeo 300 mil vezes. Como que você lidou com isso? Não, quando eu tentei explicar, né, e eu percebi logo, falei assim, pô, eu expliquei muito mal. Você percebeu na hora, assim, falando, não tô indo bem? Eu percebi na hora, né, então depois eu levei na brincadeira, né, e porque também eu já tinha postado, assim, essa mesma coisa em um vídeo no meu Instagram, entendeu? Então, eu falei assim, pô, eu não sei porque eu me perdi na hora de explicar, né, porque é uma coisa muito simples, mas eu quis enfeitar um pouco, acabou que eu enrolei. Dá like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, tá sensacional esse papo com o Hernanes. Vamos liberar o Hernanes? Já vamos liberar, mas eu vou colocar ele só numa última friazinha, porque eu ia perguntar, eu falei de seleção brasileira, ele falou com relação ao Muricy Ramalho. Eu pergunto pro Hernanes, porque o Hernanes foi um cara de seleção brasileira, um cara que conhece futebol. Eu não vou nem perguntar se você seria favorável ou não a um técnico estrangeiro na seleção brasileira. A minha pergunta me cite 2 nomes que você gostaria, se um recusasse, o outro estaria ali, que você gostaria que treinasse a nossa seleção brasileira. É o Fernando Diniz. Um é o Fernando Diniz. O outro seria o Renato Gaúcho. Olha, E estrangeiro não caberia, você acha, Hernanes? Não, porque tu falou que não ia perguntar de estrangeiro. Eu digo assim, se colocasse também estrangeiro, nesse pacote aí. Mas assim, tinha que ver. Hernanes é o presidente da CBF, vai lá, dois nomes pra você ligar. Só falar o nome. O Abel Ferreira. O Abel, com certeza, assim, se fosse valendo tudo, para mim o nome que a CBF teria que ir atrás seria o Abel, né? Seria o primeiro nome, na sua opinião? Seria o primeiro nome. Eu também tenho a sua opinião. Eu penso igualzinho a você. Sabe por quê? Reforço isso. Porque o Abel já conhece o futebol brasileiro. Já está 2 anos aqui, ele está vivendo o Brasil, ele sabe as coisas do Brasil. E é um europeu que conhece todos os jogadores do Brasil que estão na Europa também. Então, quer dizer, o meu nome é o mesmo do Hernanes, à frente de todo mundo. Abel Ferreira. Mas aí depois do Abel você põe o Fernando Diniz já, Hernanes? Pela ordem seria isso. Eu ponho o Fernando Diniz, porque eu acho que, apesar de não ter me dado muito bem no início com o Fernando Diniz, né, porque eu não gostava muito, como eu falei aqui já, né, o guardiolismo para mim, ele funciona na Espanha, mas na seleção, tendo jogadores de grande capacidade técnica, ele vai ter o que talvez ele nunca teve, ou teve em algum momento no São Paulo, né? Porque no São Paulo ele conseguiu encontrar essa completude, né? Que era ter toque de bola e depois ter um Luciano que estava muito inspirado. O Luciano decidia. E como eu falo, né? Quem decide é o jogador, não é o treinador. O treinador pode ter o melhor esquema possível. Assim, o Guardiola só deu muito certo porque ele tinha o Xavi, Iniesta, o Busquets, o Dani Alves e o Messi nos momentos mais espetaculares da carreira deles. Então, deu muito certo. Se não tivesse esses jogadores, não teria dado certo, como qualquer outro esquema. Então, quem faz a diferença são os jogadores. Então, o Diniz, ele, dos que eu trabalhei, para mim, ele foi os top 3 que eu trabalhei. Então, ele teria condições de aplicar o seu futebol e ter os jogadores para interpretar no máximo das suas competências, e tem jogador para decidir.
É isso aí. Dois caras explosivos, né, pai? Abel Do Abel e Fernando É, Diniz. Tá louco. Os microfones sofrem. A única coisa do Fernando Diniz que eu tenho aí um pouco de receio, porque eu conheço o Fernando Diniz, viu, Hernandes? Desde quando ele treinava o Votorati lá em Votorantim, porque eu sou de Sorocaba, você sabe? Então eu conheço ele. Eu ia ver jogo do Votorati, pra você ter uma ideia. Então eu conheço o Fernando Diniz desde quando ele treinava o Votorati. Ele não ganha título, entendeu? É um cara que em clube não ganhou título ainda. Não ganhou. E o Abel é um vencedor, rapaz. O Abel, essa coisa de gestão de pessoas que eu acho fundamental para um grupo. Não adianta o cara taticamente saber tudo e não saber gerir e administrar bem pessoas. Eu acho que o Abel está alguns furos acima do Fernando Diniz, como um gestor de pessoas também. Então isso é importante, principalmente com um grupo de seleção, que é tudo jogador consagrado, tudo jogador milionário, né? E outra coisa, o Hernanes, você como atleta, eu conheci você desde quando você deu o primeiro pontapé na bola. Verdade, porque eu estou tantos anos nisso aqui. Você como atleta, você sempre foi um cara assim de foco e aplicação. Você dentro de campo, você focava e aplicava. Esse grupo aí é uma geração do Neymar, não é uma crítica não, mas é uma crítica. Que para disputar um torneio de um mês, e eu tenho know-how para falar disso, porque eu já fui em 9 Copas, não é uma só, 9. Então, para disputar um torneio de um mês, você tem que ter foco. Você tem que largar tudo, é sacrifício total. O que fez a Argentina em determinado momento da competição, foco total. E esses caras não têm esse foco, essa geração. Isso me preocupa. É cabelinho amarelo, não é por causa de pintar cabelo, mas é que na Copa, é esquecer cabelinho amarelo. Desvia muito fácil o foco, desvia, dancinha, até o treinador entrou em dancinha. Eu acho que isso aí prejudica muito. Como é que você vê essa minha análise? Eu concordo que eu era um cara muito focado, tanto é que eu tinha vários negócios desde que eu jogava futebol, e eu não queria nem saber, né? Eu tinha pessoas para tocar e eu não queria perder a minha cabeça, minha energia com meus negócios, porque minha prioridade era futebol, então eu focava somente no futebol, e sem o foco, sem a concentração refinada, por exemplo, uma coisa que no São Paulo eu falava isso, né? Quando eu estava em 2017, os jogadores iam jogar e estava ali, antes de entrar em campo, 40 minutos antes, de ir para o aquecimento, ir para o campo com o celular na mão. Eu falei assim, não, gente, peraí, nós estamos pelo rebaixamento, nós vamos ficar vendo o celular, esquece isso, agora é só pensar no jogo, adquirir, rever o que vai fazer na cabeça antes de fazer em campo, saber lembrar o que o treinador pediu. Então, eu acredito muito nisso, nessa concentração refinada, e realmente, num jogo, numa competição curta, tem que abrir mão de tudo e focar. Se ficar se distraindo, dispersando, perde-se energia. Ô Hernanes, o que foi o São Paulo na sua vida? O São Paulo foi um trampolim, foi uma vitrine, foi uma catapulta, né? Assim, no passado tinha aquelas a arma chamada catapulta, você carregava ela, puxava para trás e lançava, né? Foi uma arma de lançamento, foi um portal que me possibilitou realizar o meu sonho de conhecer o mundo, de ser visto, e por isso ser desejado em outro lugar do mundo. E então devo muito gratidão sempre ao São Paulo, aos torcedores são paulinos que sempre demonstram e demonstraram grande afeto, grande carinho por mim, e então devo muito e gratidão eterna pelo São Paulo, ao São Paulo, essa instituição, como você falou, não é só a estrutura, são as pessoas, né? Então muita pessoa, o Muricy que esteve aí com vocês, e muitas, o Rogério Ceni também, um amigo e parceiro que o futebol me deu, enfim, é isso. Devo muito e representa muito São Paulo na minha vida. Hernandes, última pergunta do Caio para liberar você e agradecer demais. Nós estouramos até o tempo combinado aí, mas valeu, porque a entrevista está muito boa.
Eu, por mim, ia levando, mas tá muito boa a entrevista com o Hernandes e eu sei que ele tem seus compromissos. Caio, faz a última pergunta, Hernandes, pra gente liberá-lo lá na Itália. Já mangiato, senhores, já, não? Fala várias línguas, né? Já mangiato. Fala vários Ele é poliglota, poliglota. Anche io parlo Você também, benissimo. Io parlo benissimo italiano, non parlo tanto bene quanto lui, mas parlo um pouco. Diga, meu caro, até com sotaque, hein? Que até é com isso? sotaque. Fala, meu caro. Eu sei mal e porcamente falar português, Você mas sabe vamos por lá. que né? isso, Caio? Porque o primeiro idioma da Fórmula 1 é o inglês. Sim. O segundo idioma, por causa da Ferrari, é Italiano. o italiano. Italiano, com e certeza. os jornalistas italianos queriam aprender português. Sabe pra quê, Hernandes? Pra vir cantar as brasileiras em língua portuguesa. Você acredita? Aí eu ensinava os caras o português e eles me ensinavam o italiano. Muito bom. Então eu fui aprendendo italiano ao longo de 16 anos que eu fiquei cobrindo a Fórmula 1 pelo mundo. Fala, Caio. Vamos lá. Pergunta, Hernandes. Última pergunta, Hernandes. A gente sabe que você é um cara muito inteligente, né? Você não só jogava futebol, mas você pensava futebol, você acompanhava futebol, não só praticando. E dentro até dessa questão mental, psicológica, você estava naquela Copa de 2014, que muita gente critica o Brasil pelo desabamento psicológico que houve no jogo contra a Alemanha, e muita gente critica até hoje. Você viu o Nilson César falando de falta de foco, 2018 ainda aquele medo, será que a gente vai tomar outra porrada, não vai? Como que você vê o psicológico do jogador brasileiro hoje? Ele é forte, não é? O que acontece que parece que o brasileiro sente tanto a pressão como sentiu em 2014, Hernandes? Olha, não é só no futebol, né? Nós, e eu como brasileiro, me coloco, nós somos, quer dizer, o ser humano, ele é muito mais, ele acha que ele é racional, mas no fundo, nós somos todos emocionais, né? As emoções, elas estão sempre afloradas, né? E agimos quase sempre pelas emoções. E, sobretudo, nós brasileiros, e, sobretudo, nós jogadores, trazemos essa cultura do país para dentro de campo. Então, não tem jeito, a gente é o país do otimismo, é o país que está tudo errado, mas vai dar certo. E vou fazer minha fezinha porque Deus vai me ajudar e não sei o quê. Então, assim, é engraçado, por exemplo, ó, aqui na Itália, o choque de cultura. Quando eu cheguei aqui, no escanteio, naquela época não era assim, né? Agora mudou isso. No escanteio, os 10 jogadores vão defender na área. Antes não era assim. No Brasil, quando eu jogava no Brasil, deixava-se 3 jogadores no ataque. E quando eu cheguei aqui na Itália, já recuava todo mundo, baixava todo mundo. Aí eu fui reclamar com o capitão do time. Ele falou assim, ó, aqui na Itália é assim. A gente primeiro pensa em não sofrer gol. Depois a gente vai tentar fazer o gol, mas se não fizer, não tem problema. O principal é não sofrer o gol, né? E no Brasil, não. No Brasil a gente é a terra do positivismo. Não, que vai dar certo, vamos que vamos. Nós casamos sem ter casa para morar e morar na casa dos pais. Aqui eles casam com 30 anos. Com 30 anos os caras estão vivendo na casa dos pais ainda. Então, assim... Ou seja, eu estou te falando, né, porque eu gosto muito de... Tendo girado o mundo em várias cidades, eu percebo como a cultura de um país, a cultura de um lugar, ela interfere no jeito que o time joga futebol, né? Como você falou, eu não só jogava futebol, eu pensava o futebol, eu observava o futebol, então eu vejo que a cultura, ela faz parte, né? E nós, brasileiros, não vai mudar isso. Então, em 2026, na próxima Copa do Mundo, nós vamos ser do mesmo jeito, emotivos, emocionais, vamos achar que vamos ser campeões, vamos achar que vai dar certo, ainda que o time esteja assim, mas nós vamos acreditar e vamos acreditar até o final, porque nós somos assim, nós somos emocionais, nós brasileiros somos assim, né? Então não dá para mudar. Eu sou assim, e eu primeiro eu faço, depois eu penso, porque eu vou pela emoção. Então somos assim. Então, e aí quando dá merda, a merda é grande, porque você foi 2014, né? Você vai achando que vai dar certo. E aí quando toma a primeira porrada você fica sem chão, porque você não se preparou pro pior. Bem isso. Hernandes, só vou pedir um favor para liberar você. Faz uma gentileza, fala assim, ó. Curtam a minha entrevista na íntegra na rádio de Pai para Filho no YouTube, que nós vamos reprisar de tão boa. Então vou usar essa sua chamada. Curtam a minha entrevista na íntegra no YouTube, na rádio de Pai para Filho. Faz essa gentileza. Olá, amigos, curtam a minha entrevista na íntegra no YouTube, na rádio de Pai para Filho.
Um abraço. Show de bola. Obrigado, Hernani. Você é um cara assim que eu aprendi a admirar, viu? Admirar de verdade. Eu sou de uma geração mais antiga sua, geração que a gente convivia muito com os atletas, né? Eu convivi muito com o Rivelino, convivi com o Zico, convivi com o Sócrates, enfim, com os grandes atletas. E depois, na sua geração, essa convivência com os jornalistas já não passou a ser a mesma. Mas é engraçado, porque eu tenho uma afinidade com esse rapaz muito interessante, porque eu acho ele de um caráter excepcional, uma pessoa excepcional, uma pessoa de idoneidade, de lisura, de respeito, sabe? O tipo do atleta que eu gostaria sempre de ter no meu time, sabe? O tipo do atleta que eu sei que traria frutos enormes. E uma coisa que ele não esquece, que eu acho que isso é fundamental. Isso aí eu vou te falar de um cara mais velho, você que é um profeta. Eu também gosto de escrever muito, né? E eu tô com vontade de te falar isso. Você cresceu muito, está vivendo aí em Torino com a sua família, e bem, graças a Deus, em fruto do seu trabalho ao longo de todos esses anos, mas você jamais esquece as suas origens e as suas raízes. Por isso que você nunca perdeu a sua identidade. Porque quem esquece as origens e as raízes acaba perdendo a identidade. Você é sempre o mesmo Hernanes que nasceu lá em Pernambuco. E eu fico muito feliz com isso. Um abraço, viu, Hernanes? Obrigado, Nilson. Obrigado. Obrigado pelas palavras aí e obrigado a todos vocês aí. Caio, Falso e tamo junto. Muito obrigado para todos. Programaço, hein? Baita programa, hein? Sensacional. Atenção, Hernanes. Hoje essa entrevista vai na íntegra, de volta, né? É isso? Vai. É isso. Quando acabar o golaço ou durante o golaço? É porque assim... Vamos conversar com a nossa equipe de produção. É porque eu acho que são produtos diferentes. Mas não, porque... Deixa eu só explicar. Nós estamos no ar ao vivo. Ao vivo. O produto já tá lá. Esse produto, ele já tá lá. Vocês vão anunciar que foi um podcast feito pelo Hernanes. Esse produto, ele já tá lá. Durante o golaço. Vai ter, acho que meia ao hora vivo, meia hora de golaço. Não, deu 1 hora quase a entrevista. Então, deu 40 minutos. É só isso? Não, 1 hora a entrevista. Começou 11h10, 11h10. Deu 1 hora. É que até ele entrar começou 11h10. Então, 50 minutos. Então nós vamos ter o golaço e depois de um tempo do golaço, que é de 8 até 9h30, 50 minutos dessa entrevista na íntegra. Os senhores vão curtir com o Hernanes. Então você que perdeu a íntegra agora, você que está assistindo aí e perdeu a íntegra agora, até essa chamada o Caio vai mandar para agora nas redes, né? Você que perdeu essa entrevista vai poder curtir hoje à noite na rádio de Pai para Filho. No Golaço. No Golaço, de 7 às 8h30. É isso aí. Chega. Um abração, gente. Finito. Obrigado, Caio. Obrigado, valeu, Obrigado, gente. Fausto. Um abraço. Excelente trabalho, excelente entrevista. Começamos muito bem. Vamos estar aqui para dar um tchau também. Tchau, Hernanes. Um abração. Tchau, tchau. Fica com Deus. Um abraço. Abraço. Você sabe que tempo é dinheiro, não é mesmo? Ainda mais para vender ou alugar o seu imóvel. Por isso, para fechar negócio com agilidade, o melhor caminho é a Mendes Ortega. São mais de 35 anos de experiência no mercado de Sorocaba e região e diversos imóveis comercializados. Traga seu imóvel para Mendes Ortega. Piscou, vendeu. Piscou, alugou. Visite o nosso site www.mendesortega.com.br. A K2 Condutores Elétricos é sinônimo de qualidade e segurança. Atualmente vem se desenvolvendo e se destacando em seu segmento de fabricação de fios e cabos de alumínio. O objetivo da K2 é atender a necessidade de seus clientes com os melhores produtos e respeitando todas as normas exigidas. Com alto grau de confiabilidade, a K2 conta com uma equipe de profissionais capacitados e especializados na produção de todos os seus produtos. Conheça a K2 Condutores Elétricos ou entre em contato. Seja para um happy hour descontraído ou curtir uma saborosa comida, o Legítimo Bar e Choperia é um excelente ponto de encontro para tomar um chopp geladíssimo ou petiscar iguarias exclusivas da casa. Aos sábados, domingos e feriados, você também pode desfrutar de uma deliciosa feijoada light, servida a partir do meio-dia. Legítimo Bar e Choperia. Sua presença é a receita do nosso sucesso. Rua Luiz Góes, 1728, Vila Mariana. Peça também pelo WhatsApp 11 94006 3839. O Jeep Wrangler é um dos mais brutos à venda aqui no Brasil.
Aqui na Soma Jeep você vai encontrar o Jeep Wrangler versão Saara com uma tração 4x4 Rock Track, proporcionando assim mais liberdade e performance na hora de você fazer o seu off-road. Ele abre ainda todo o teto e também rebate o para-brisa. 2.0 turbo, movido a gasolina com 270 cavalos e 40 kg de torque. A sua chave já está te esperando. Chame agora mesmo a nossa equipe no WhatsApp e aproveite essa condição. Única unidade para esse ano à pronta entrega e não perca essa oportunidade e escolha já o seu novo destino. Vem! Os pombos causam mais que uma simples sujeira. São transmissores de doenças. E a Quator tem a solução ideal para eliminar de uma vez por todas esta visita indesejada. A Quator conta com o que há de mais moderno em tecnologia para repelir as aves sem prejudicar a saúde delas. Veja na prática como funciona. A Quator atua também na higienização de ambientes, com produtos que eliminam até a Covid-19 e com equipamentos de ponta. Dê adeus aos pombos com as soluções da Quator Serviços. Aqui, Botini! Atenção, porque eu não vou te contar uma, nem duas, mas sim 3 super novidades. Primeiro, eu preciso dizer que a Volkswagen Caminhões e Ônibus e o consórcio Magi uniram forças e formalizaram uma enorme parceria para o mercado de consórcio. Ai, Botini, isso é incrível, Botini! Mas calma, que não para por aí. Uma grande novidade como essa precisa de um novo grupo para oferecer mais benefícios. Por isso, o novo grupo 747 já está disponível para vendas em todo o Brasil com condições imperdíveis. Adquirindo a sua cota nesse novo grupo, você concorre a 6 sorteios de um Volkswagen Delivery 11180. Procure no Facebook e Instagram @consórcio Magi Volkswagen Caminhões e saiba mais. Eu, Botini, recomendo.